Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço onde a gente aprende muito sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Nossos convidados educam informando e informam educando. E eu tenho a alegria e a honra hoje de receber Marcelo Straviz, diretamente do exterior, mas ele arranjou um tempinho aqui na agenda dele para estar aqui com a gente no nosso estúdio, para falar especialmente para você sobre o trabalho das ONGs, o trabalho das OSCs, o trabalho do nosso querido terceiro setor e como isso é importante para a nossa sociedade. Bom, e eu já gostaria de pedir um favor para você, para que você possa compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você acredita que precisam saber ainda mais sobre o terceiro setor. Vamos fazer essa corrente do bem, para que a gente possa ainda mais, todos juntos, valorizar o trabalho das ONGs no nosso país. Obrigada pela sua companhia, fica com a gente até o final. Obrigada a você também, Marcelo, por estar aqui. Obrigado a você, é uma honra estar aqui nesse espaço maravilhoso, luxuoso, estou me sentindo um rei e é um grande prazer estar aqui conversando com você, Débora. Ah, obrigada. Não é tão luxuoso assim não, tá, gente? É bem simples. Marcelo, sempre eu peço para os nossos convidados para que eles se apresentem para o nosso público, para que todos saibam com quem a gente está conversando. Então, por favor, o microfone é seu. Tá bom. Bom, meu nome é Marcelo Straviz, eu sou um dinossauro do terceiro setor, são quase 30 anos trabalhando nessa área e eu vou fazer um resumo curto, porque senão, né, então, indo de trás para frente, a gente foi um dos fundadores da BCR há 25 anos atrás, criei o Festival BCR há 15 anos atrás, aproximadamente, fui presidente da BCR nesse ínterim, uma parte disso. O Instituto Doar foi criado há 12 anos atrás, né? Já estamos aqui, foi criado o Dia de Doar também nesses 12 anos, o selo Doar. Eu estou dizendo esses efeitos porque acho que as pessoas possam me associar, associar por essas entregas, né? E o nosso filhote mais recente de 8 anos, que é o Prêmio Melhores ONGs. Essas são, vamos dizer assim, esses empreendimentos, por assim dizer, mas esses quase 30 anos foi muito focado justamente em trabalhar muito com captação de recursos, como consultor, escritor, tenho 3 livros publicados aqui no Brasil, um outro no México. Muitas aulas, milhares de pessoas, aulas com a Escola Aberta do Terceiro Setor, com muita honra. E é isso. Moro em Barcelona já faz 7 anos, né? Então, como ela comentou, eu vim aqui, aproveitei e a Débora me convidou para estar aqui. Mas desde Barcelona faço o trabalho focado para o Brasil, ou seja, tem um privilégio para mim morar lá e trabalhar para cá, né? Online hoje em dia. Tenho uma filha linda chamada Luísa, que tem 26 anos, arquiteta, que é o minha maior realização, eu acho. E é isso, acho que essa é a parte curta. A gente vai falar de cada tópico em especial dessa parte curta e vamos ampliá-la aqui para que todo mundo saiba ainda mais sobre o trabalho. Mas eu vou aproveitar essa sua experiência, né, desses anos que você tem no terceiro setor, e eu queria te ouvir o que o terceiro setor mudou nesses últimos 30 anos? Cresceu, diminuiu, melhorou, piorou? Olha, usando expressões de jovens, né, era só mato. Não tinha terceiro setor. Terceiro setor era uma nomenclatura que ela em si também ela é nova no mundo, ela não deve ter no máximo, não deve ter 50 anos, né? Se falava muito mais sobre as ONGs, então, focando mais aqui no Brasil, realmente não tinha muita coisa. Você tinha, por um lado, algumas organizações ainda provenientes de um financiamento de cooperação internacional, que estava começando a diminuir. A gente, quando ainda era um país terceiro mundo, então os recursos que iam para terceiro mundo chegavam também para o Brasil. Depois a outra nomenclatura era país em desenvolvimento, né? Isso então reduziu recursos internacionais e aumentou recursos mais para o meio ambiente, enfim. Agora, no setor Brasil mesmo, os governos não tinham uma política de contribuição ou estruturação disso, ou seja, isso começou a surgir na própria Constituição, em 88, quando também se criou o SUS. Ao criar-se o SUS, o que tinha minimamente de termos, as entidades filantrópicas, as santas casas, né? Então era uma ação bastante voluntária das pessoas, né? Mas passou também a se estruturar dentro de um modelo SUS que eu acho que é importante. Enfim, poderia falar horas sobre isso, que é um tema que me fascina, mas se a gente for resumir, tudo era mato, ou seja, eu acho que avançou muito. Esses 30, eu fico muito abismado às vezes e muito feliz de saber que se criou hoje em dia um ecossistema desse setor. Então, o que existia antes eram coisas isoladas aqui e ali,
E várias situações contribuíram. Acho que a BCR foi uma grande contribuição, né? O processo justamente de existir legislação mais pertinente para isso. Várias frentes que foram surgindo que contribuíram. No último evento da BCR, por exemplo, mais de 1.000 pessoas participando, vários fornecedores de serviços para o setor, com seus estandes, né? Eu olhando aquilo, falei, uau, né? Na primeira, imagina, então, para a gente comparar, o primeiro festival BCR, há 15 anos atrás, que não faz muito tempo, foi na PUC, então um ambiente mais acadêmico, né? Pessoas lá sugerindo palestras. Agora é um ecossistema mesmo, né? Eu não vou chamar uma indústria, como se uma indústria do cinema, mas nessa linha de que existem fornecedores de serviços, sistemas de softwares especializados. E eu estou super feliz por isso. Acho que tem um avanço muito grande, inclusive, em comparação com a América Latina, que é também um outro lugar que eu circulo e faço palestras, enfim, consultorias. E a gente avançou muito em 25 anos. Eu coloco 25 anos como essa etapa BCR até aqui, né? Muito. O México, que na mesma época também estava aproximando-se da Associação de Fundraisers Professionals, a AFP americana, a gente recebeu uma fofoquinha do setor, né? A gente recebeu, há uns 25, 26 anos atrás, um convite da Associação Americana para que fôssemos um capítulo da organização. Um capítulo é um termo americano, um chapter, um termo americano, diz assim, vocês podem ser uma espécie de filial. A gente tem essas filiais em outros estados, nos Estados Unidos. O México disse sim, a gente disse não, obrigado. A gente acha mais interessante a gente montar a BCR, uma associação brasileira, queremos ser amigos, parceiros e tal. O que aconteceu 25 anos depois? Essa associação, esse capítulo mexicano, não avançou, a própria associação não avançou o ecossistema no México, então a gente vai para lá e é muito parecido há 25 anos atrás e hoje. E a gente aqui, não estou dizendo que tudo é mérito da BCR, mas essa decisão foi muito estratégica na época para fazer com que aquele mato virasse um ecossistema evoluído. Uhum. É isso, eu vou começar a responder longo, vai ficar ruim. Então, pergunta, vou responder de forma mais curta. As perguntas serão curtas também. Falando em captação de recursos, o profissional de captação de recursos também evoluiu na mesma medida que o setor? Boa pergunta, porque eu acho que não. Mas não porque não evoluiu nada. Evoluiu, mas acho que não na mesma estruturação. Lá atrás, ou seja, também, de novo, 25 anos, quando a gente criou a BCR porque queríamos conglomerar um conjunto de captadores que seguiam um código de ética. O código de ética gerou a BCR. Então, esse código de ética era por quê? Porque naquela época, simultaneamente ao que a gente queria desenvolver com as organizações do terceiro setor, existia um outro movimento que também existe até hoje, que é saudável, é bom, mas que não pode se confundir, que são as leis de incentivo fiscal. Na época, a cultura, hoje tem várias outras leis de incentivo, e uma figura lá que também começava a se denominar captador de recursos, que era um intermediário entre uma empresa que quer dar dinheiro, patrocinar uma coisa, e o produtor cultural, enfim. Esse captador de recursos da lei de incentivo não é o captador de recursos do terceiro setor, nem aqui nem no resto do mundo. E começava a se misturar. Então o Código de Ética é uma forma de dizer: nós, captadores deste ambiente terceiro setor, seguimos essas regras, não recebemos comissão, não trabalhamos para vários ao mesmo tempo, para várias causas ao mesmo tempo. Então esse é o nosso mundinho, é isso que a gente quer fortalecer. E o que acontece? A gente achava que com isso, 25 anos, que a gente não pensava 25 anos depois, mas a gente achava que no futuro isso estaria mais óbvio, mais concreto. E ainda existe uma certa confusão. A gente vai, ainda em eventos como ainda existe gente que confunde, o mercado ainda confunde esse processo, captador, e aí começam a ter algumas questões que podem ser mal intencionadas, podem surgir questões éticas, conflitos de interesse. Então, ainda é fundamental que a gente defenda um código de ética concreto dentro desse setor, sem questionar o processo, porque o que é, colocando em questões práticas, o que é nossa preocupação? Que um captador tradicional do mundo da cultura, por exemplo, que pega dinheiro da IBM para dar para a Fernanda Montenegro na peça de teatro, que é legítimo e recebe 10% por isso, ok. Na área social isso não faz sentido. Um doador que quer dar dinheiro para um projeto de criança com câncer, ele não quer que 10% desse dinheiro fique na mão de alguém. É natural, é um direito do doador, ele não quer, naturalmente não quer. Ele quer dar 100% e não 90%. E é só isso a questão. Então, ao ser isso, a gente considera que tem uma nomenclatura, uma forma de lidar, um código de ética, 25 anos de história. Isso é assim no mundo inteiro, não estamos inventando a roda, né? Então, essa briga a gente não venceu ainda. Isso a gente tem, pouco a pouco, também não é uma briga, a gente tem pouco a pouco essa
relembrar que esse é o nosso processo, essa nossa defesa. O nosso código de ética nunca esteve tão forte e importante para a gente defender. É nesse sentido. E isso dá um pouco mais de trabalho. Enquanto isso, o terceiro setor evoluiu muito mais, foi para todos os lados, fez muito mais coisas, gerou muito mais diversidade, né? Então, é uma discussão boa, né? Mas poderia ser melhor. A gente poderia estar mais evoluído nisso, poderia estar mais claro. São desafios, né? É um desafio, exatamente. Do um desafio dia a dia. que ainda não acabou. Eu ainda não vou poder dormir tranquilo. Mas para captar recursos para além dos projetos, né, há também a captação de recursos para fundos patrimoniais, desenvolvimento institucional. Então, há outras formas também de captação de recursos para que se mantenha a própria instituição, para além de projetos, e também é possível que o captador também tenha esse outro olhar para outras fontes. Sim. Né? A discussão principal, Débora, é uma defesa que toda organização precisa ter um captador de recursos. Essa é a minha outra pergunta, obrigada por já responder antes. É isso. Então, por quê? Porque não dá para contar, ou seja, um captador por projetos, um captador terceirizado, ele não está preocupado com a existência da organização, ele está querendo vender aquele projeto para aquela organização. É legítimo, é bom. A organização até está feliz se ele vender, mas para a organização de forma mais sistêmica, isso não resolve a vida dela. Então, você falou desenvolvimento institucional, né? No primeiro livro que eu escrevi com a Célia Cruz sobre captação de recursos, primeiro do Brasil, não tinha antes, 26 anos atrás, foi um pouco antes da BCR, e já falava de desenvolvimento institucional. Eu acho curioso, então, mais a questão, que ainda se fale, ou voltou-se a falar agora, acho ótimo, por sinal. Mas é esse raciocínio. A principal diferença, né, falando da pergunta anterior, né, é isso, existe o captador terceirizado, que lida para a cultura e tudo bem, mas o que a gente está falando é um captador ou uma área de captação, ou um conjunto de captadores, ou um departamento de captação, ou um conjunto de pessoas dentro de uma organização, mas que é dentro de uma organização, que estão fazendo algo. Eu brinco que as organizações em geral, todo mundo está preocupado com a causa, e é legítimo, todo mundo está preocupado com o mico-leão dourado, lá, se o assunto é mico-leão dourado. Mas tem que ter pelo menos uma pessoinha que seja preocupada em conseguir dinheiro para defender o mico-leão dourado. Se ninguém está pensando nisso, o mico-leão dourado vai se extinguir. Então não adianta cuidar dele, pentear ele, achar ele bacana, ir para o biólogo, não adianta. E a grande maioria das organizações, principalmente as pequenas, acham que a dedicação tem que ser 100% com o mico-leão dourado. Eu entendo, mas é incompleta a decisão. Então, e aí com isso, então, todo mundo considerando que é importante ter alguém dentro de uma organização, pelo menos uma pessoa, e eu brinco, pode ser até um estagiário, mas que é alguém que entra de manhã, trabalha todo o dia inteiro, trabalha os 5 dias, esse cara tem que estar pensando em captação de recursos. Seja das formas mais marcar uma reunião com o empresário, não importa, mas ele está o dia inteiro trabalhando nisso. Ele não está nem olhando o mico-leão dourado. Está focado nisso. Se não tem isso acontecendo, a gente vai adiando, postergando a coisa de pensar em grana, vai acontecer isso, né? Ou seja, depois lá o diretor da organização fala, nossa, estamos acabando o dinheiro, preciso mais. Não pode ser assim, essa coisa emergencial. Então, dito isso todo mundo entende. Quando eu falo isso nas aulas, nas palestras, todo gestor acha que faz todo sentido, é verdade, temos que fazer isso, depois volta e não faz. Mas o que foi divertido até, hoje em dia eu olho como divertido. Os primeiros anos, quando a gente, como a BCR, como consultores que assinavam um código de ética, que defendiam os raciocínios, falávamos, olha, é importante que você contrate uma pessoa, um salário que você dê a essa pessoa para ela focar em dinheiro. Eu falo, pô, mas eu não tenho dinheiro, estou ruim de dinheiro. E você me pede para contratar mais uma pessoa? Eu falei, você precisa contratar essa pessoa para deixar de estar ruim de dinheiro. Então, é essa forma que você vai liberar. Enquanto você não contratar alguém, pelo menos uma pessoa, você vai continuar ruim de dinheiro, né? Então, era engraçado porque as pessoas olhavam... É um conflito, né? Por onde eu começo? Bom, fui fazer uma explicação curta e ficou longa, mas agora chegando nessa situação, então precisamos ter uma área de captação dentro da organização. Pode ser um estagiário, pode ser uma equipe de 20 pessoas, não importa. O que essas pessoas fazem? Aí temos dezenas de opções, fontes, estratégias diferentes. E a recomendação, é o ponto importante, que a gente seja diverso nas opções. Não faz sentido que a gente monte toda uma estrutura para captar recursos com uma empresa. Porque a empresa te dá dinheiro esse ano e talvez não te dê ano que vem. Então, o importante é também a existência, não só para você trabalhar todo dia, alguém trabalhar todo dia em captação, mas que tenha a lógica da diversidade em fontes de recursos.
Estou pensando aqui uma captação que vai envolver empresas, tem uma estratégia para isso, tem outra estratégia que é com indivíduos, vou montar uma lojinha não sei o que lá, vou vender uma rifa, você vai criar a estratégia. Esse conjunto de coisas se chama plano de captação, né? Esse plano de captação, o que ele é? Nada mais, nada menos do que o planejamento estratégico da organização colocado em números. O planejamento estratégico é: queremos defender o mico-leão-dourado, por isso a gente vai em 3 florestas de não sei aonde, vamos contratar 3 biólogos, nos próximos 5 anos faremos... Tudo aquilo lá, se eu coloco em números, isso aqui vai custar R$1,5 milhão. R$1,5 milhão é a pergunta que precisa ser respondida pelo plano de captação, dizer, como vou captar R$1,5 milhão? Então, claro, parece complexo, mas se a gente for ver é simples, né? É só bom senso. Eu preciso de dinheiro para cumprir com a missão, esse dinheiro precisa ser feito por alguém que está full time pensando nisso, e a melhor forma de captar esse dinheiro é diversificando fontes. Não vou pegar R$1,5 milhão com a IBM. Ah, consegui R$1,5 milhão, parabéns, consegui, mas ano que vem você perdeu, não tem mais dinheiro da IBM nem de ninguém. Então é isso, né? É diversificar para não correr riscos. É lógica de economista, né? Que falam, não coloca todos os seus investimentos no mesmo cesto. Investe em dólar, investe na ação de não sei quem, coloca lá no CDB. É isso, é um raciocínio de investimento para garantir que as organizações fazem. Qual que é a boa... O que eu estou muito feliz nesses 25 anos? Todas as organizações que estão fazendo, passaram a fazer isso, estão bem. Todas elas, milhares delas. Isso que é a parte boa. Então, elas já nem questionam mais isso. Isso virou o óbvio. Então, a nossa missão é transformar algumas coisas meio estranhas em óbvio. É óbvio que eu preciso de recursos dessa forma, né? Eu faço respostas longas, né? Ótimo, ótimo. Estamos aprendendo aqui. E o gestor, para que tenha essa visão, você já disse que muitas fazem isso, mas também tem muitas que ainda não têm esse olhar. Qual o seu... sua dica, o seu gatilho para que esse gestor que está acompanhando a gente fale assim, tem que fazer isso? Eu acho que eu já convenci esse cara que está assistindo a gente, convenci você? Eu acho que sim. Isso a gente consegue muito. O gatilho para fazer essa mudança é ele gerar uma pequena economia mensal de alguns dinheiros para conseguir que ele tenha pelo menos uma pessoa, que pode talvez ser um estagiário, para ficar pelo menos 6 meses investindo nessa pessoa, para que essa pessoa se dedique a isso. Então é quase que um colchãozinho, né? Uma poupança para isso. Porque eu tenho certeza que nesses anos todos, não só eu, mas vários outros captadores, outras pessoas vinculadas à BCR, dizemos isso, não é mais uma loucura o que a gente diz como achavam há 25 anos atrás. Então, eles sabem. Então, hoje eu acho que a gente tem organizações que fazem isso, e a grande maioria de organizações que não fazem, mas sabem que precisa fazer. É diferente já, não é que eu preciso convencê-los. Tem lá uns loucos que ainda acham que precisam, que não acreditam nisso, porque tiveram a sorte de conseguir dinheiros rápidos iniciais, às vezes acontece, né? Às vezes, eu falo sempre bem, preciso mudar as empresas de referência. Carrefour deu um dinheiro para eles ficaram contentes com isso e estão nessa fase ainda, estão com dinheiro ainda da empresa, então é uma parte boa. Tem outros que topam essa lógica de conseguir terceiros e projetos, vivem assim, mas é uma vida estressante isso. É uma vida sempre de, tá acabando esse projeto aqui, vou fazer lá. Então, eu acho que hoje esse grupo é uma minoria. Comparado a 25 anos atrás, são poucas, algumas centenas, alguns milhares de organizações assim, mas que a grande maioria sabe, onde eu olho ao redor, eu vejo que as organizações que são saudáveis financeiramente, tem suas dificuldades, hein? Não é que aqui não é, lógico, não é ser rico. Ser rico vai trabalhar em iniciativa privada, né? Mas tem as suas dificuldades, mas tem uma certa coerência. Então, eu vejo que a maioria já tem essa visão e tem a dificuldade de por onde eu começo, o que será que eu faço? Uma das coisas que eu mais fiz nesses anos de consultoria e mentoria, esses trabalhos que eu faço individualmente, geralmente eram organizações que queriam fazer alguma coisa, não sabia, me chamavam para ajudá-los a montar um departamento de captação, por onde começar. E eu falava isso, porque eles falavam, como é que eu contrato um bom captador? Eu falei, não contrato um bom captador. O bom captador está numa boa organização, ele está feliz lá. Forma um captador. Por isso a ideia de estagiário, assistente. A pessoa, vê se a pessoa tem brilho, ela gosta da causa, ela está a fim de aprender. Isso é os melhores resultados que a gente tem tido nesse sentido de desenvolver e fortalecer são aí. Risco que se corre, o cara aprende, faz e vai embora. Mas é da vida, também é da vida. Então esse é um risco real, mensurável, mas é muito mais prático fazer isso. Então para fazer isso, o que acontece? É impossível que você não tenha um dinheirinho, né, que você possa economizar um pouco para investir nessa figura que vai estar só fazendo isso. Então não é uma questão de custos absurdos, de falta de
grandes estratégias complexas, é só um pequeno investimento, bom senso e que aí vai. E as pessoas fazem esse salto, né? E falam, esse pequeno salto é esse só. E depois a coisa vai. Porque é essa iniciativa que gera o dinheiro necessário para outras coisas. Quem que gera o dinheiro para um captador mais caro? O estagiário. Eu brinco sempre, né? Teve estagiário que gerou dinheiro para ter um chefe. Foi contratado um chefe. Vários casos assim, vários casos. O estagiário junto com o gestor, né? Esse dinheiro era feito e o primeiro dinheiro era para ter um captador melhor. Então é uma boa estratégia. Sim, não, e funciona bem, eu acredito nela. É parte do meu trabalho fazer isso, inclusive. Porque agora eu já tenho provas, né, de várias vezes. Então é muito... Na sua pergunta, qual que é o gatilho? O gatilho é esse. É um bom senso, é uma vontade de fazer, né? Parar de ficar, vou fazer. Não, faz agora. Faz daqui a 15 dias. Não economiza. Então daqui a um ano você tem dinheiro para fazer? Né? Eu faço essas provocações assim, né? É fazer, é o primeiro passo. Né? E quais as características do captador? Então, aí também, eu recomendo muito que se visite. Características mais oficiais, estruturais, sugiro que visitem o site da BCR, que tem lá termos bastante técnicos e bons. Mas aí aquele captador, né, vamos dizer assim, já pronto, formado. Aproveito até para fazer uma pequena propaganda aqui, né? Dentro, eu falei de tudo menos o que eu faço hoje, né? Mas enfim, também não vou falar ainda. Mas o que eu farei entre essas coisas que eu faço hoje, a gente está querendo uma certificação do captador. Certificação inspirada no modelo americano, que também já existe. Então, vamos lançar no final do ano, em parceria com a BCR, em homenagem aos 25 anos da BCR, a primeira certificação do captador profissional. E aí, então, várias características vão ser pontuadas, mas para esse cara que já tem pelo menos uma experiência de alguns anos, ou uma grande experiência, então aí tem uma lista de são mais de 70 critérios específicos e tal. Mas se a gente for ver como é que eu acho um cara que não é um captador, mas que a gente quer que ele seja um captador, eu, Marcelo, coloco como principal característica que a pessoa seja curiosa. Porque uma pessoa que é curiosa, ela se vira. Né? Ela vai atrás da informação a partir dessa sua curiosidade, se interessa por isso. Então, mas qual que é a formação, que tipo de estagiário eu tenho que ter, ou qual que é a formação? A pessoa tem que ter experiência em vendas? Não. Se ele tem curioso, se a pessoa é curiosa, ela vai achar soluções para isso. Agora, claro, se eu for um pouco mais detalhista nessa, não basta a curiosidade, né? É bom que seja mais tendendo a um olhar para fora do que para dentro, ou seja... Se você for encontrar, tem uma pessoa que é mais tendente a lidar com finanças, com contabilidade, ou um pesquisador, não é muito o perfil. O captador é um cara que tem mais a ver com vendas ou com comunicação, ou seja, a gente olhar para fora, ou relações públicas. Mas também não pode ser só isso. Então é uma mistura. Uma das coisas que me fez ficar fascinado por essa profissão, que eu gosto, admiro e faço parte, é porque ela é muito estranha. Ela é um conjunto de várias coisas. Quando eu lido com diversas fontes de recursos, eu tenho que ser um bom para vender online um ursinho de pelúcia do hospital, sei lá o quê, e tenho que entender como é que faz cooperação internacional conseguir dinheiro da Unesco. E isso não basta, porque depois eu tenho que saber quais são as regras jurídicas para fazer uma rifa. Eu acho fascinante isso, né? Que a gente tem que ter um conjunto de coisas. Quando você tem uma organização grande, você pode até ter especialistas, mas as pequenas, aquela pessoa tem que saber um pouco de tudo. E é isso que me entusiasmou em trabalhar com isso, né? Então, por isso foco curiosidade. Porque se eu vou lá, não, eu sou um super especialista em e-commerce, eu vendo ursinhos de pelúcia, milhares, né? Tenho sistemas de lojas e lá, beleza, mas esse cara dá conta de fazer fazer um pitch de vendas para falar lá na França, da Unesco, sei lá o quê, nem cogita, nem vai e nem pretende. Então aí não serve, porque a gente tem que ser diverso, tem que ter essa experiência. Então eu falo, mas não é assim, a recomendação é a curiosidade. Não, a curiosidade é uma recomendação que o Marcelo Straviz diz sobre esse assunto. Né? Não é uma ciência exata, não. Mas traz resultados sim, reais. Sim, né? sim. Você falou de certificação. Sim. Certificadora social. Isso, essa é a pergunta que eu precisava faltar responder. O que faz? Então, aí agora eu vou justamente poder contar. Dessas várias coisas que eu fiz... a Débora é conhecida de muitos anos, então eu vou poder brincar com ela. É quase como uma crise existencial que eu tive uns 2 anos atrás, de falar, tanto tempo, né? O que eu faço com todo esse legado? Né? Transformo isso no quê? Faço o quê com esse conhecimento, essas coisas? E, resumindo muito, não vou ficar aqui falando muito da crise existencial, mas entre um trecho do caminho de Santiago que eu fiz nesse processo, eu cheguei a algumas conclusões, e a conclusão que eu acho mais legal foi a decisão pela certificadora social. A certificadora social, ela é basicamente uma segunda etapa, uma versão 2 do que é o Instituto do Ar, que talvez eu comentei aqui também, né?
o Instituto do Ar, que durante esses 12 anos se envolveu e se envolve, né, tanto com o selo do Ar, que é uma marca forte hoje no setor, como o Prêmio Melhores ONGs, que é uma marca mais conhecida ainda, mais forte. O que a gente fez nesses 12 anos com isso? A gente aprendeu a fazer selo e a fazer prêmio. Então eu falo, o selo é muito inspirado no modelo ISO 9000, para dar um exemplo. E o prêmio, a gente se inspira muito no Oscar, que a gente é prepotente. E é o que uma bela homenagem. E nesse sentido, a gente percebeu que a gente sabe fazer prêmios. Eu posso fazer outros prêmios do Oscar, posso fazer outros Oscars e posso fazer outros selos. O que eu não conheço no mundo é algum maluco que tenha resolvido fazer isso no mesmo CNPJ, né? Porque não tem ninguém que faz. Nós fazemos ISO 9000 e Oscar. Isso é uma invenção que me gera até mais problemas de interpretação, explicação, que demoram mais para entender, mas ok, assumo o desafio. Mas estando lá entre Logrão e Burgos, 150 quilômetros de distância lá na Espanha, pensando na vida, o que eu queria fazer. E eu falei, não, acho que eu percebi, caiu a ficha que a gente faz isso bem. E eu posso então contribuir com mais setores, mais lugares, outras situações. Então a certificadora, tentando ser sucinto, mas não consigo, novos selos e novos prêmios. Ad infinitum. A gente pode fazer isso sem pressa, mas a gente percebe que a gente sabe fazer e pode fazer. Quais são as iniciativas específicas para esses próximos 2 anos? Porque o Ad infinitum a gente pode criar, como eu disse, milhares de selos, milhares de certificações, milhares de prêmios. Mas os próximos 2 anos a gente tem algumas coisas. Algumas, inclusive, já criadas. E tudo isso aconteceu no começo desse ano. A certificadora foi inaugurada este ano. É muito recente. Nosso mais recente filhote. Ainda não foi desmamado ainda, inclusive, né? ainda faz cocô na fralda o nosso certificador. A gente já lançou, além do selo do Ar, outros 2 selos mais simplificados para organizações que estão num processo de desenvolvimento, de crescimento, desenvolvimento institucional, por exemplo. Não vou entrar em detalhes aqui porque é muito longo, mas entenderem a dinâmica do processo. Então, esses 3 selos hoje, eles contemplam a realidade e a complexidade de todo o setor social. Qualquer uma das 800 mil organizações que constam lá no IBGE, eu não acredito muito nesse número, mas esses 800 mil do IBGE podem se beneficiar ou tentar trabalhar com um desses 3, qualquer um deles. Antes, o selo do Ar era uma espécie de dificuldade, ápice, né? de lá em cima, o Olimpo e a gente não queria só lidar com a elite do terceiro. Ao contrário, a gente quer que todo mundo chegue, mas a gente tem que também ajudar a chegar. Então, esses outros 2 selos são mecanismos de elas também se conseguirem excelentes certificados, excelentes reconhecimentos. É o selo Transparência, que é um foco totalmente em transparência, enquanto que o selo do Ar é gestão e transparência. Então, isso aqui é um pedaço importante, fácil de averiguar, fácil de entender, são determinados elementos que a gente tem nos próprios sites das organizações. E um selo muito, muito, muito simples, que chama ONG Verificada, que é quase uma chancela de dizer assim, eu existo e estou em dia. Tá? Sabe, estou em dia com carne do baú, da época do Silvio Santos. Estou em dia. São 3 critérios, ou seja, estou em dia porque o CNPJ da Receita Federal, um mês antes, a gente pede esse documento, o último ata da Assembleia, que está publicado no cartório, e os dados do contador do último ano. Então, são 3 dados, curiosamente, muito simples, mas que milhares e milhares de organizações não têm, ou, portanto, estão não ilegais, mas elas não fazem parte do que é um componente da organização realmente viva, existente, né? E eu brinco que esse selo, por exemplo, o dia que o governo assumir esse papel, porque ele que deveria fazer isso. Na Espanha não precisa ter um selo desse. Já existe uma coisa que você vai lá e você sabe que está tudo em dia. Foi o dia que tiver o que o governo fazer, a gente fecha o selo, cumprimos a nossa missão. É um selo para morrer, é um selo para que um dia o governo ocupe esse papel. Mas enquanto não ocupa esse papel, a gente acha, por isso que eu digo que eu não acredito nos 800 mil. 800 mil deve ter um monte de organizações que não existem mais, organizações que estão confusas nas suas definições e caráter. Então, a gente está fazendo esse papel de formiguinha, de dizer, essa passou por aqui, verificada. É verdade, ela está em dia, ela existe mesmo. Só isso, não estou dizendo se ela é boa ou ruim, mas ela existe, tem contas, né? Então, esse é o nosso papel, selos para ONGs. A certificação do captador, que é uma experiência que a gente está iniciando com o captador de recursos, que são certificações profissionais, começando com ele, mas depois a gente vai na linha, nos próximos anos, conselhos, gestores, gerentes de programas e projetos. Então tem toda uma linha, a gente vai começar captadores.
um selo de fundações, também a gente está começando este ano. Então tá grande. A criança que está crescendo está tomando muito Nescau, está grande, vai crescer. De fundações é um trabalho muito bacana também, nos selos. Em prêmios é mais ousado no futuro, mas é mais simples que a gente está fazendo. Quer dizer, simples, não é simples. Que é para fora e para dentro. Ou seja, a gente está, nos próximos anos, o Prêmio Melhores vai para 5 países da América Latina. A gente quer atingir mais ainda, a gente está fazendo uma operação que vai ser Colômbia, Peru, México, Paraguai e Uruguai. Os próximos 2 anos tem essa iniciativa, que eu estou muito animado com isso, reforçar um papel que é natural nosso como Brasil, de poder propor sugestões do que a gente faz bem para que os outros façam. Como eu disse, a gente é bastante avançado em relação aos nossos países irmãos. Aproveitando que a língua também a gente pode fazer essa coisa, traduzir tudo para o espanhol. Então eu falei para fora e para dentro. O que quer dizer para dentro? Nos próximos anos, o nosso objetivo é que o Prêmio Melhores comece nos estados. Cada estado tem o Prêmio Melhores Amapá, Prêmio Melhores ONGs Paraíba, Prêmio Melhores... Então a gente está fazendo uma migração de modelo Oscar para modelo Miss Universo. Começa nos estados, depois vai para o país. Isso é um processo lento, é muito caro, é muito trabalhoso, são 27 palcos, são 27 estruturas de jurados locais, enfim. A gente vai fazer um piloto esse ano, não sei se a gente consegue esse ano ainda, mas se não, no começo do ano já tem um recurso, a gente vai fazer... Posso falar? Acho que dá para falar, que é no Rio Grande do Norte, não está fechado, mas acho que provavelmente vai ser um piloto mesmo, testar o modelo, depois a gente replica para mais 5 a 10 no ano que vem, para isso, em 3 a 5 anos a gente fazer os 27. É um super desafio, estou super animado. Acho que isso é uma forma também que, ao mesmo tempo que acontecia com o selo, estava acontecendo com o prêmio. O prêmio, algumas organizações falam, nem concorro porque não é para mim, isso aí é para os grandões lá. Até hoje vê uns comentários no Instagram, isso aí é para as grandes. Primeiro, não é para grandes hoje, porque a gente tem 10 organizações de pequeno porte que também são premiadas, independente do prêmio. Temos um foco nos estados também, então a gente premia todos os estados já, né? Mas vai ser menos ainda agora, porque agora quando a gente chegar nos estados, a gente vai chegar no que eu falo do Brasil profundo, né? Aquela onguinha que está lá em Cumbuco, lá no Ceará, ela vai ver, porque também a gente tem mais acesso às mídias locais, a gente fazendo esse trabalho. A gente consegue chegar nas rádios, nas TVs. Então é um desafio também de democratizar o processo do prêmio, assim como a gente está fazendo democratizar o processo do selo. Tudo isso por isso que essa estrutura da certificadora era necessária. O Instituto do Ar estava virando uma ONG, já não dava conta, era uma ONGinha que não dava conta. Ela defendia uma causa, mas não conseguia defender o empreendimento. Então, por isso a certificadora também é uma empresa consolidada, com estruturas, com condições de fazer isso. E esse foi o desafio que eu toquei esse semestre, por estar aqui também agora. Mas eu estou cansado e super feliz. O terceiro setor nos proporciona isso, né? Felicidade, cansaço também, mas muita felicidade. Sim. E eu vou fazer um merchan aqui, Marcelo, né? Para todas essas qualificações, esses prêmios, certificações que a certificadora social está apresentando, para que você tenha também mais informações sobre isso e também te ajude a saber quais caminhos tomar para que você possa também ter esses selos, te convido aqui a conhecer o site da Escola Aberta do Terceiro Setor, www.escolaberta3setor.org.br. Lá há inúmeros cursos gratuitos para que você possa ver o que mais faz sentido para você no momento da sua carreira, ou indicar também para um conhecido, um amigo, para que a sua organização também tenha mais conhecimento e saiba alguns caminhos para chegar até ali. Inclusive, a gente tem cursos também com o Marcelo na Escola Aberta, então esse fica aqui o meu convite para que você acesse lá e veja e faça a sua matrícula e compartilhe essa informação. Não, eu já te falei isso outras vezes, Débora, e eu volto a dizer, completando o merchan, né? Que o que mais acontece com essas palestras que eu fazia muito pelo Brasil e viajando, e agora menos, agora no online, mas o mais comum é a gente falar assim, eu conheço o senhor da curso do Escola Aberta Terceiro Setor, assisti muito, não me falam isso de outros lugares, mas do Escola Aberta sempre, e então é muito legal, e eu recomendo, acho que a gente até precisaria fazer uma conversa depois mais aprofundada disso, mas eu tenho certeza que as pessoas que fazem esses cursos, elas estão absolutamente capazes de se certificar. Porque tem todos os conteúdos que a gente fala na nossa premiação, na certificação. Premiação não dá para garantir, porque premiação é premiação. Mas certificação, sim. Ou seja, todos os conteúdos eles são bastante objetivos e claros e
quem se desenvolver na escola aberta consegue isso, sim. Eu nunca fiz essa análise, a gente precisava fazer isso junto. Se está faltando um pedaço ou não, mas eu tenho quase certeza que sim, deve estar coberto lá. Vamos conversar, vamos conversar. Legal. Deixa eu voltar aqui para a minha pauta, que a gente falou de um monte de coisa que eu abri aqui. Quais os seus conselhos, as suas dicas para que as organizações se aproximem da premiação do Melhores ONGs? Olha, a pergunta é boa porque, como eu falei, né, eu gerei um monstro, né? Ou seja, eu tenho no mesmo abraço o selo e o prêmio. Então as pessoas acham que porque conseguem o selo, podem conseguir o prêmio. Não. Porque tem o prêmio, significa que certificaram para o selo. Também não. A gente criou duas situações que o objetivo lá atrás eram formas diferentes de serem reconhecidas para que potenciais doadores e financiadores vissem isso. Então a nossa intenção estava por trás de tudo isso, né? Que os outros falaram, tem o selo, deve ser boa essa, né? Tem um prêmio aqui, Melhores ONGs, ganhou em 2022, deve ser bom. Não, o cara tem o selo. Então, essa é a nossa intenção por trás. Dito isso, o que ela tem que entender sobre o processo do Prêmio Melhores ONGs? Primeiro que é excelente participar porque você está contemporâneo às informações que são importantes, o que a gente considera importante. A cada ano a gente faz ajustes nesse processo. Então é bom o Woody Allen participar do concorrer ao Oscar, é bom, né? Pode diminuir um pouco a fama ruim dele, né? Então é importante participar primeiro por isso, porque você está sempre o que o mercado pergunta, o que o setor, o que o ecossistema pergunta e acha importante neste exato momento, neste ano concretamente. Isso é a vantagem do prêmio. Mas eu não ganhei, eu não consigo, é difícil. Participa. Eu fiz um artigo faz uns 3 semanas ou 4 sobre isso, comparando com maratona. Eu, que não sou maratonista, eu não entendia porque que tinha 10 mil pessoas correndo se eles sabem que não iam ganhar, né? Geralmente é só lá um queniano que ganha, outro. Até que um amigo meu que faz maratona falou, não, a gente não está concorrendo com o queniano, a gente está concorrendo consigo mesmo, né? Então, na última vez que eu fiz maratona de 10 quilômetros, eu fiz não vou errar os números, sei lá, 1 hora e 22 minutos e 30 segundos. Aí eu fiz de novo agora esses mesmos 10 quilômetros e fiz em 1 hora e 21. Essa é a competição, você com você mesmo. Caiu uma ficha enorme. Né? Falei, claro, por isso então que essas pessoas estão lá, são esportistas. É bem provável, se você é esportista, você acha isso óbvio, mas nós que não somos, não achamos isso óbvio. Então achei muito legal e é isso, o raciocínio para mim é isso. Participar de uma premiação é concorrer com você mesmo, não é concorrer com os outros, não é saber... Agora, claro, se você ganha, super alegria, comemora, mas se você não ganha, não fica também chateado. Você tá melhor que ano passado, conseguiu entender por que será que esses caras ganharam, o que será que eles fizeram de diferente, mas não sofra. Eu comento, nesse mesmo artigo, eu escrevi também que quem geralmente nos comenta, faz comentários criticando, se queixando, achando que talvez a gente tenha errado, isso é o mais curioso ainda, são organizações que ganharam ano passado. Aquelas que não ganharam, estão participando pela primeira vez, elas não questionam, mas aquelas que ganharam ano passado, foram uma das 100 melhores, elas falam, por que esse ano a gente não foi uma 100 melhores? Eu falei, porque deve ter no mínimo 100 melhores que você este ano. Eu não falo assim, agora estou falando, mas a resposta educada, né, comendo pelas bordas, é óbvia. Não vamos imaginar que a gente chegou lá no pódio e o pódio é nosso o resto da vida, né? E é muito difícil para elas imaginar que, como assim? Mas a gente foi melhor, o ano passado foi melhor, melhoramos ainda mais. Eu falei, pois é, mas o ecossistema é muito, ele se mexe e é maravilhosamente bem, porque faz com que, de repente, uma organização sobreponha uma outra que estava bastante bem aí. E é duro para mim, Marcelo dizia, é duro para mim ver, que pena mesmo, né, que aquela organização super bacana e tal, esse ano não passou nem para a segunda fase, mas não passou, é importante dizer que não passou por isso, né, não porque a gente, não, essa aqui a gente não vai deixar, específica claramente por uma questão imparcial, de um processo absolutamente envolvido por 20 jurados diferentes, é um trabalho muito bonito, inclusive, muita parceria da GV, nesse FGV, de jornalista, enfim, tenho que agradecer muito a eles esse processo. Mas esse é prêmio. O que eu falo também para eles, que talvez não tenha no seu radar, o selo não é assim. O selo é uma autoridade, é ISO 9000. O selo se você corresponder a estas e essas características, que não necessariamente são as mesmas do prêmio, mas se você corresponder a essas, você ganha uma certificação. E você renova essa certificação ano a ano, comprovando para a sociedade que esse processo, que você é bom. Né? É diferente a dinâmica. Né? Então, é curioso porque ainda estamos numa situação,
É o tempo que vai dizer, mas onde as pessoas estão muito com vontade de ganhar o Oscar. E pouca gente se dá o trabalho de conseguir o selo, o ISO 9000. Ainda é assim, a gente tem uma dinâmica de umas 4.500 organizações que se inscreveram nesses anos para o Prêmio Melhores ONGs, e temos hoje umas 500 organizações certificadas, anualmente certificam. Por quê? Porque esses aqui são os caxias. Essas pessoas têm uma certa preguiça. Eu posso dizer aqui, meio que brincando com vocês, mas é mais trabalhoso ser Caxias e todo ano cumprir com os requisitos. Mas o que eles têm de mérito? Eles têm o selo. Né? E o prêmio é uma competição lá. Vamos ver, vamos lá. Trabalham, respondem na última hora, entregam documentação no último segundo. É essa competição louca. Enfim, como a gente criou isso, a gente tem que lidar com esse monstro, e é assim, né? Mas existem essas duas opções. Não sei se eu respondi ou me atrapalhei. Respondeu. E aí me faz te fazer uma outra questão, porque assim, vocês estão movimentando o setor. E a sociedade? Ai, que ótima pergunta. O olhar dela? Essa é uma dos grandes fracassos da minha vida. Não, é sério, eu falo isso com muita tranquilidade. Não tem problema de terapia, nem crise. Quando lá atrás eu criei, junto com outros parceiros, o Instituto Doar, era objetivamente isso, ampliar a cultura de doação no Brasil, com um conjunto de ferramentas que aos poucos iria acontecer, mas o que eu queria chegar era na sociedade, eu não queria... E a gente, de uma forma, a gente continua no mundo nossa bolha é terceiro setor. Adoro ela, gosto, fazemos coisas legais. Parte da minha crise que se resolveu lá entre Logronho e Burgos foi dizer assim, não, eu estou nessa bolha aqui que eu vou ficar, aqui é a minha contribuição maior, por isso que eu digo que é um fracasso. Eu gostaria muito, lá atrás, desde 12 anos atrás, por que 12 anos? Porque foi quando eu saí da segunda gestão de presidente da BCR e criei o Instituto Doar. Eu falei assim, gostei tanto de ser presidente que eu criei uma instituição para ser presidente, né? Então o Instituto Doar é um pouco isso. Mas tirando a brincadeira, era objetivamente neste intuito, transformar a cultura. Mas não era assim, porque existe um movimento da cultura de doação, sou fundador dela também, não citei, mas também sou. Mas eu acho que, e tudo bem, mas está um pouco, em 12 anos, está muito aquém do que eu queria, eu, Marcelo, eu achava importante desenvolver. Porque eu falo assim, cultura de doação para mim, a ideia de doar é conversa de mesa de bar. Eu queria colocar doar junto com a conversa da novela e do futebol e no que você sabe. Tu viu um negócio, chegou um negócio aqui do Greenpeace para mim que eu sei super legal, eu era doador lá, mas não sei se vou doar agora porque eu estou fazendo tal coisa. Não, o foco meu é a GRAAC, porque é importante que eu tenho uma tia que teve um problema de câncer. Essa conversa não existe. Não existe ainda. Espero que em algum momento venha a existir. Mas o que eu também percebia não é que existe porque a gente é do mal ou porque a gente é insensível. É porque é trabalhosa essa campanha. Pode parecer prepotência, mas falar para 50 mil... Os 800 mil organizações eu não acredito. Falar para 50 mil organizações, 100 mil organizações, a gente até dá conta. Pode parecer prepotente dizer. Mas porque é o nosso mundo, o nosso ecossistema, até dá conta. Agora, fazer uma alteração na sociedade civil, no comportamento da sociedade civil, é muito mais complexo. E o que eu digo, um fracasso no bom sentido. Eu digo, não dou conta, eu não consigo, mesmo chamando mais pessoas. Então, que você vê coisas isoladas, né? De repente, todo mundo tem boas intenções, mas não existe uma grande estrutura, que é o que eu queria fazer. Forte, campanha, envolvendo governos, mas grande. Mudando gráficos, né? Ou seja, alterações significativas. Uma pessoa que nem sabia que podia doar, que agora doa. Aquela que doa, que passa a falar para os outros. Porque tem um monte de gente que doa. Um número bom nesse sentido é isso. Ou seja, a maioria das pessoas no Brasil doa. As pesquisas lá do ID sobre isso, mas não falam. E eu não falo, não convencem outras. Então eu falo que os doadores têm que sair do armário. Tem um artigo sobre isso. Tem que sair do armário. Diga que doa, porque ao dizer que doa, você convence um outro a doar. Eu vi que eu não dava conta de lidar com o terceiro setor, fazer coisas legais aqui e também falar com esse público que é outro. Aí eu teria que envolver Luciano Huck, né? As novelas da Globo, o Podpah e os podcasts que tem aí. É um outro cenário, é um fracasso nesse dia, eu não dou conta. Não é... E não acho que a gente... Isso... Enfim, eu tirei da minha pauta. É um fracasso nesse sentido, tirei da minha pauta. Acho maravilhoso, mas acho que não dá. Agora... Tamo melhor? Tamo. Acho que a gente está melhor comparado com...
A gente vê isso nas emergências. No mundo inteiro, as emergências são sinalizações fortes de contribuição. Ou seja, o ser humano ele está no DNA dele, ele é solidário, ele é cooperativo. Essa imagem de que a gente é do mal, que a gente quer a morte... Não. O ser humano é naturalmente solidário. Se vê nas emergências. Mas o processo de você ver isso nas não emergências é uma mudança de hábito, de comportamento mais complexa. Se você colocar na tua cesta básica de alimentação uma doação de R$20 para a igreja ou para a ONG, não é tão simples. A pessoa vai falar, dou ou compro um picolé? Né? Como uma pizza ou dou um dinheiro? E isso é complexo. Então, adoraria conversar com outras pessoas, gente. E você vê gente do outro lado, né, que chama do outro lado do balcão. Por exemplo, você vê o Luciano Huck que faz uma ação ou outra bacana. Você vê uma novela da Globo que tem lá uma cena, que tem uma atriz, que tem uma atividade, que tem um intuito, eu vejo, tá? Fica até evidente, tem um intuito didático de fazer algo. Mas é aquilo, né? Um plim, aconteceu aquela coisa lá e morre o assunto. Então as intenções existem, mas se houvesse um grande movimento para fazer estruturas, né, fortes disso, eu talvez acharia legal... Não sei se eu vou me engajar nisso ou não, mas acho que sim, acho que daria alguma contribuição. O Dia de Doar, por exemplo, né, ele tem um movimento nesse sentido, muito lento, mas bem estrategicamente focado nessa questão dos dias de doar locais, né? Porque uma coisa é você falar na ONG ou na TV no dia doe, outra coisa é você criar estruturas de coletivos. Na cidade de Limeira tem o Dia de Doar Limeira, Dia de Doar Campos do Jordão, Dia de Doar Fortaleza. É isso. Isso talvez demore 2 gerações. Tudo bem. Mas se cada organização fizer a sua comunicação melhor, é um movimento que não é imparável. Sim. Né? A palavra não existe, mas né, se cada uma se conscientizar de que pode mudar o seu entorno, sim, teremos grandes mudanças. A gente se vê velho quando a gente vê que algumas coisas são ditas. Eu lembro em Salvador. Eu fiz uma palestra em Salvador, foi a palestra de final... Não sei se foi de final de começo da BCR, do Festival BCR em Salvador. Não tinha sido feita ainda a primeira pesquisa do IDES, então a gente não tinha um valor. Hoje em dia tem, agora não lembro qual que era, mas tinha um valor. E eu fiz essa provocação que você está dizendo, Débora. Eu falei para elas, as organizações que estavam lá, 700 pessoas lá me assistindo. Eu falei, galera, vocês topam participar de uma campanha de mais pessoas doando e tal? Aí umas quantas levantaram a mão? Sei lá, umas 100, ou nem isso, 80 pessoas levantaram. E eu já sabia que a resposta era um jogo, uma performance. Eu já sabia que era isso. Eu falei, tá, agora é o seguinte, que eu pedi, vamos supor, eu falei isso, vamos supor que hoje em dia no Brasil se doe 5 bilhões de reais. Eu não lembro que nunca eu falei, ou 500 milhões, tinha número assim, não importa, X. 5 bilhões, acho que era. Era 5 bilhões, depois você descobriu que eram 16, exatamente, foi 5 bilhões. Vocês acham que a gente pode fazer uma campanha para que isso amplie para 10 bilhões? Vamos fazer uma campanha forte, todo mundo junto? Uns 80 levantaram a mão. Eu falei, tá, agora vamos fazer uma outra forma de contribuição. Você, a sua organização, quanto você arrecada hoje é 10. Você topa se dedicar, em vez de 10, arrecadar 20? Todo mundo levantou a mão. Falei, então a gente vai conseguir. Eu falei para eles, se vocês se dedicarem, em vez de ficar pensando numa campanha e tal, a dobrar, ou o número que seja, né, a participar nesse processo a partir da sua própria estratégia, a gente consegue estratégia. E aí, todo mundo levantou a mão, olhou um para o lado do outro, aí riram, né, enfim, acabou a palestra, aplaudiram e tal, foi legal. Mas é isso, então, isso é até legal você ter me dito, porque me faz perceber como, de fato, o que eu tenho que fazer está nesse lado. Né? Você me fez perceber isso. É aqui dentro que a gente vai conseguir fazer essas grandes transformações e gerar o resultado que lá na frente eu achei que seria Luciano Huck com novela e, sei lá, Gisele Bündchen falando. Também é importante, mas acho que a gente consegue fazer desde aqui porque é o nosso lugar. É o lugar que a gente está. Então, obrigado por ter me lembrado isso. Precisou fazer Santiago de Compostela. Veio ao Conecta Terceiro Setor. Não precisa fazer campanha de Santiago de Compostela. Para que não fazer, gente? Marcelo, a gente está quase 1 hora aqui conversando. Pois é, né? Eu ficaria séculos, mas eu tenho uma... Temos agenda aí, então eu deixo, infelizmente, eu quero aquele geral aqui. Vamos fazer um outro, quando vem em novembro de novo a gente faz mais um. Já está marcado, então. Eu queria falar tanta coisa, mas eu sei também que não vai dar tempo. Bom, foi ótimo. Considerações finais. Olha, eu não pensei em considerações finais. Minhas considerações finais até breve, eu vou falar muito mais na próxima.
Aguarde. Marque no sininho aqui, naquela coisa, né? Faça essas coisas todas que na próxima tem mais. Não, eu queria agradecer, parabenizar mais uma vez, Débora. Eu acho que, enfim, a gente já se conhece, a gente não teve esse modelo de conversa assim, muito agradável, né? É uma fluidez, super gostoso, um espaço para eu sou super bem atendido aqui, muito legal. Então, parabéns, eu acho que vale a pena que você assista. Eu acho que eu estava comentando com ela antes de começar, este é o modelo contemporâneo, né? Da conversa. Tem um monte de gente assistindo que não é mais aqueles outros modelos que a gente fazia, porque a gente... Você não, eu, dinossauro, você com seus 22 anos, né? Mas eu acho que é muito moderno isso. Eu quero que a gente tem que fazer mais essas coisas, porque as pessoas vão assistindo, escutando e aprendendo a partir disso, né? E quem está nos assistindo, isso, acho que tem muita coisa para fazer, contem comigo no que for, posso fazer meu merchan, ou seja, stravis.com.br, lá tem as confluências para todos os outros links que eu falei, né, para não ficar aqui falando vários, ou certificadora.social, que é a parte mais, né, institucional, corporativa, mas o stravis.com.br, você se inscreve num boletim que eu faço individualmente, tem umas aulas gratuitas que eu faço também toda segunda, umas outras entrevistas que eu faço toda terça, faço um monte de coisa, mas não dá tempo de falar. Mas as considerações finais é isso, é muito legal, eu vou começar a assistir os outros também. E parabéns para quem está assistindo também. Continue, grave em breve, vou ter um outro. É isso aí. Obrigada Imagina, mesmo. Obrigada. E eu queria agradecer você também que está aí com a gente desde o começo e te pedir já, compartilhe esse vídeo que você viu, que a gente aprendeu muito aqui. Eu aprendi com o Marcelo, sempre falo isso para ele, eu sempre aprendo muito com ele e eu tenho certeza que você aprendeu também. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na nossa próxima entrevista. Até lá!